Saudações mortais. Aqui quem fala é o grande Buda, o exterminador de deuses. Está online, vamos que vamos, né? Salve, salve, nação do Pokémon, aonde aqui, né? Sempre estamos aí fazendo o sucesso acontecer. Dito isso, mano, vamos falar, né, no vídeo aqui, como eu, né, citei no último, o Z-Move, né, do nosso Abomasnow, tá? Para poder testarmos e avaliarmos, né, seu desempenho e até seu time até então, né? Claro que eu ainda não fiz as modificações, aqui eu já fiz alguns mapeamento de times, né, que talvez fique bom com ele, né, como eu sempre faço aí. Beleza? Vou só mostrar, talvez em um outro vídeo eu explique, né, a natureza do time dele em si, né, assim, com mais propriedades até então. Mas aqui vamos tentar focar mais no Z-Move e no time, né, até então, trio gelo, né. Upei já aqui o Carylex, né, o White Carylex aqui no caso. Ainda não está todo completo, né, falta eu terminar o Z-Move dele. E também tem aqui a parte dos acessórios, tá, que eu não pay full, né, só para vocês terem uma ideia, né, do que é a diferença de upar um Pokémon Trinket, né? Full Trinket, quando você tem condições. O básico aqui, mano, é quando ele fica todozinho aqui, ó, no V, né? Você repara que tá tudo no V. Aqui é o nível mais baixo que você vai conseguir, dependendo do nível da sua conta. Mas vai chegar um nível aí, não sei se é no 80, se é no 85, que você vai conseguir liberar esse Full Awakening aqui, ó. Full Awakening, onde aumenta o potencial do despertar. Aqui, basicamente, você usa mais Trinket, né? De cada... Claro, cada Pokémon tem um elemento específico. Aí você vai usar correspondente ao elemento daquele Pokémon ali. No caso, como o Calyrex é psíquico, né? Primeiro ali, ó. Aqui é psíquico, né? O primeiro tipagem dele. Então ele predomina a Trinket negra, né? A Trinket Dark aí, que é para Pokémons psíquico. Se eu me engano, Dark e normal, eu acho, mano. Deixa eu ver. Normal, Pokémon Switch, normal, psíquico e Dark Tips, né? Primários tipagem. Então quem tiver aí essas três tipagens primárias, né? Vai exercer essa Trinketzinha aqui negra. E dá pra deixar isso aqui até o quê? Mais de 10. Ó, gasta exatamente 25, né? Ou seja, 25 de cada um. 25 cubos, 25 brincos, 25 anéis e 25 colares, né? Só pra vocês entenderem. Claro, não leve em consideração o up que eu vou aumentar aqui no meu, porque isso aqui é porcentagem, então é baseado no que o meu Pokémon atualmente está. Mas, independente do level, mano, é um upzinho que faz muita diferença se você chegar no nível que, pato, já tem ali a quantidade de Trinket, né? Para fortificar seu time, você vai ter claramente, né, uma vantagem, tá? Em termos de up, beleza? Então vamos aqui, ó. Pá, gasto 25, tome. Ó, foi pra 2M700 já. Aí aqui já vai mandar mais 10. Bom, 2.720. Aqui mais 10. 2.749. E aqui mais 10. 2.777. Ou seja, quase aí 100k. Né? Só nisso. Se eu me engano, 100k, não tá com 2.600 e um quebradinho, né? 100 mil. Especificamente aí no meu nível atual, tá? Claro que quanto mais forte o Pokémon for, maior vai ser, né, esse update. Beleza? Então eu fiz o esquema, tirei, né, particularmente o que tinha, tudo que tinha nele, tirei, joguei nele aqui, né, tirei o meu, no caso, Primal Groudon, né, o PG, para me colocar tudo que tinha no meu, né, Abomasnow. E assim, mas não era melhor deixar o PG mais tanque e tal. Até era, mas o problema, como eu disse, sempre são as Trinket, né, eu não tinha Trinket o suficiente, mano, para manter o PG upado e o Abomasnow, a menos que eu dividisse, né, e tipo assim, dividido, mano, já tem muito, tá. Particularmente aqui já tem o que? O Ho-Ho, que tá ainda no Vzinho aqui, ó, ou seja, ele tá parcialmente 100k, mais fraco, né? Até um pouco mais, porque ele é um pouquinho mais forte, né? Então isso aqui já deixaria ele com uns 2, quase 2.900 provavelmente. O meu Charizard, além que tá um pouquinho melhor aqui, ó. Eu tô fortificando devagarzinho, né? Aí já está mais equilibrado, já tá com acima de 3M, né? Então a base sempre vai ser essa. Então vamos lá, não esqueça de deixar seu like aí, mano, compartilhar que é só sucesso, tá? Se você não é inscrito no canal, se quiser se inscrever para ter mais conteúdo sobre o Mega Moon, né? Para ter dicas de up, o que comprar, o que não comprar, o que upar, né? Melhores time até então para a mid endgame, mano, se encontra aqui. É isso aí, hein? Vamos upar aqui, mano, aproveitar o pause e move full já do meu, né? Witch Wolves. Alguns Pokémon tem, não são todos, né? As duas últimas máquinas, que faz muita diferença se você tiver condições, né? Aqui vocês podem ver aí, né? As Trinket, os recursos, né, que pedem. Eu até já fiz um vídeo mostrando, né, o que necessita, o que você vai ter que gastar, né, para upar aí até então todas as máquinas. Bastante coisa, mano. Trinket pra caramba e fragmento aqui, mano, amoado, cara. Aí você bota aqui pra iniciar, ó. Tudo, basicamente, né, só vai mudar a cor das Trinket e de outros Pokémon. Particularmente, ó, 16, né, brincos, 12 cubos, 7 aqui anéis com 7, né, colares. Alguns, às vezes, modificam, muda um pelo outro, não sei por que aumenta a quantidade. Algo do tipo, não sei se é por causa do tipo do Pokémon. Olha a diferença de up. 3M, ou seja, só aquilo ali, mano, deu mais de 200k, né? Então assim, faz muita diferença, cara, quando você enfrenta, se você te pegar um cara que normalmente ele caixa muito, é pay to win, ele tem muito fragmento, né? Porque aquilo ali necessita de muito fragmento e muita trinket. Se ele tiver isso, mano, ele vai sempre ter uma vantagem acima de você, tá? Isso aí é um fato.
né? Mas se você comprar, como eu digo, os packzinho legal, baratinho ali, aproveitar sempre as promoções, né? Os fragmentos ali que tá muito em conta, vai ter um desempenho muito melhor aí na sua conta, beleza? Show de bola? Então vamos aqui upar do meu bom abominável Homem das Neves, né? E poder aí validar, né? Testar o time até então. Ontem eu fiz uns testes até que tava indo, né? Só que assim, ele em si não tava, na minha visão, fazendo muito efeito, tá? Ele batia pá, mas assim, tipo, aquele Pokémon que assim, você vê que tá fazendo diferença, né? No time em si, né? Claro que o meu time, eu já disse, não é adequado a ele, né? Ele teria que ser um time mais específico, como eu vou mostrar aqui mais à frente, né, no vídeo, os times até então, certo? Assim, a combinação de time e Fire com ele, mano, não vai ser das melhores, tá? Mas como eu já tenho os Fire upados, então eu aproveitei pra testar, só pra ver como é que se sairia bem. Se sairia bem, na realidade, né? Porque o Charizard X, como eu sempre falo, ele se adapta melhor com Pokémons Fire. Aí eu tirei já o quê? O PG, que era um tanque que causa muito burn, tirei o Victini, que é o suporte principal do time Fire, pra aumentar o potencial de dano da queimação dos Pokémon e para também gerar mais queimação no time inimigo. Tá? Claro que às vezes ele morria muito fácil, às vezes tipo, basicamente não fazia muita diferença, né? Isso aí geralmente era o que mais prejudicava o meu time, né? Porque às vezes ele não conseguia fazer quase nada, né? Particularmente não tava, no máximo que ele conseguia usar é a skill dele, né? Que deixava 2 Pokémon presos, no máximo, é isso aí que ele fazia. Aí ele morria, que de um certo modo não é ruim, porque quando ele morre, ele consegue gerar um buff de imortalidade para 2 Fire meu mais forte no meu time. No caso, sempre era o meu WK e o meu Primal Groudon, então eles meio que não morriam por um turno. E isso tem uma relevância, ajuda até então, porque são 2 Pokémon que vai tancar tudo por um turno, né? E às vezes faz diferença isso. Mas eu acabei, né, para fazer o teste legal, upei o Witch Rose, né, para poder fazer o trio aí e testar, né, em outras composições, beleza? Então vamos aqui, né, já fiz até o parangolé aqui, mano, dos fragmentos, em busca, né, na realidade fui em busca, cara, do... Como é, mano? Eu tava atrás, justamente, da natureza, né, de SP ataque para ver se faria diferença, porque até então peguei a de P ataque, né, ataque físico. Mas eu acho que o foco mais forte dele é SP damage, né? Só que ele usa SP damage como dano principal, só que utilizando dos dois atributos, né? A soma dos dois atributos, igual ao Mega Rayquaza. A Mega Rayquaza usa o mesmo termo. A soma do P ataque com SP ataque, né, para causar a quantidade de SP damage. Infelizmente eu não consegui, depois vou tentar uma maneira de conseguir, né, dar uma fortalecida nisso pra ele, né, ter pelo menos um desempenho em termos de dano, né. E vamos ver como é que ele vai ficar com o Z-Move, tá? Vamos dar uma olhada nas habilidades, claramente, né. Aqui já tem a primeira, que é o ataque básico, né, desbloqueado aqui, ó. Relação de dano básico aumenta para 60%, se não me engano era 50%, né, dos dois atributos. Agora só para 60% e ele ganha taxa de cura nível 2 por 2 turnos, né. Eu vou ver se eu explico, olhando as habilidades dele. Nas habilidades dele fica tudo mais coordenado, mais bonitinho. Aqui fica meio entrelaçado, né? Fica mais entrelaçado. Mas é só pra saber mesmo também o que ele agrega, né? Pra quando chegar lá falar, o que ele aumentou de fato. Aqui no caso, a proporção de base de dano sempre aumenta o dano, né? Sobe para 90%. Quando o disfarce termina, né? Causará dano do elemento gelo ao inimigo aleatório pelo valor da cura. Né, valor de cura. Em clima de neve, a probabilidade de congelamento ao término, né, do disfarce aumenta em 100%. Ou seja, se eu me engano, não é 100%, né, inicialmente. Se vocês derem uma olhada na review que eu falei, fiz sobre ele, das suas habilidades, né, no começo, eu acho que uma semana atrás, você vai ver que não era 100%, né? Com o Z-Move se torna 100%. Então dá uma melhorada aí até então, até que bacana, né? Agora deixa eu ver o que ele agrega na passiva. Quando a batalha começa, ele entrará no estado de camuflagem de boneco de neve por uma rodada. Ele será equipado com brilho gélido ao entrar no campo de batalha em tempo de nevado. Tempo de nevada, né? Que é a passiva de campo dele. Quando seus HP caírem abaixo de 40% pela primeira vez, ele entrará no estado de escondido na neve por 2 turnos. Então ele meio que tem aí automaticamente uma passiva que vai melhorar o dano, né, dele. Já automaticamente ativaria a passiva de dano extra dele, né, que é aquele brilho de neve, que basicamente ele acumula, né, durante o combate nos braços dele, né, para causar um dano, né, um dano a mais quando ele ataca, um dano de elemento gelo, né, particularmente isso aí, rapaziada. Então vamos aí, pei, boom, pei, boom. Pronto, e pronto. Ultimate concluída, sobre as duas últimas máquinas para fazer o update final. Dá uma olhada aqui na Ultimate aqui para ver, não aumenta muita coisa não, mas ó, relação de dano básico só para 170%. Ao liberar a habilidade pela primeira e segunda vez, o efeito adicional básico, ferida de Ica, né, não sei se seria Ice, né, pode ser um erro de pronúncia, será aprimorada para vento glacial, né, que até então não sabemos o que seria isso. Vamos ver o power dele, quase 2.900, né, ou seja, ele aqui já está quase no nível do meu Primal Groudon, se eu não me engano, tá com 2.900, quase 3, né, na realidade. Mas fazendo essas duas últimas máquinas aqui, mano, com certeza ele vai, né, passar dos 3 milhões.
Tá? Lembrando que meu PG não tinha, né, não tem a função dessas duas máquinas aqui disponíveis, então ele particularmente não ganharia, né, um melhoramento, né, até então bacana. E eu acho que é isso aqui que equilibra, né, alguns S+, dentre os SS, né, porque como alguns têm isso aqui, mano, a diferença de up é muito grande, então fica um pouco similar, né, o power deles. Pronto, full Z-Move completamente, olha só a diferença de up, como você pediu, agora para 3M150, né, 3.150, beleza? Só falta mesmo eu modificar, né, as runas, que até então eu tô usando o que eu tava usando no Vic Time, né, que é 6 King com 3 Push. Vou deixar aí, depois eu faço outros testes, né, para ver aí qual a melhor opção. Full Z-Move, bonitinho, tudo legal. Tô usando o Lane Wolf ali para causar dano massivo. Depois eu posso testar outra coisa, ele é defensivo talvez, né, que eu acho que é a build mais indicada para ele. A taxa de crítico dele eu achei muito abaixo, né, 56%. Então mesmo que eu colocasse crítico nele, não ia compensar, tá? Se ele causar crítico, mano, aí é só na sorte mesmo. Beleza? Então estamos aí, né? 2 updates bolados, né? Assim por dizer aí, né? E vamos aqui, né? Ao Cataclisma, né? Um Cataclisma. Fala agora aqui dos times, né? Bom, os times que eu imaginei, que eu pensei, né? Fiz um vídeo falando sobre alguns, né? Falando assim, o aspecto né, até então, mas aqui eu vou fazer, né? Só mesmo mostrando, né? Em si a composição para, se você quiser, pretende fazer ou queira usar, né? Queira testar até então, as opções. Aqui tem um Água, né? Que eu acho que é um time válido, né? Muito bom, não sei se seria o melhor, mas eu acho que seria o mais equilibrado em termos de resistência e dano, né? Com WK, White, ele mesmo, né? Aí o Keldeo para causar dano, Manaf para curar os águas, Baleia ali para dar suporte e purificação de controle, né? Eu acho que a Baleia, mano, vai ser muito primordial contra, né, o time Gelo, tá? Porque o time Gelo até então dá muito controle, né? Aqui com White, mano, White ele aqui, cara, vai dar com gelo, vai dar gelo pra caramba. Então assim, a Baleia particularmente ela seria, né, uma forma de counterar, né, até então esses carinha aqui, mano. Ou uma forma de minimizar, né? Porque senão você vai tomar controle da peste, mano. Vai tomar um controle da peste. Beleza? Então, particularmente seria esse. O segundo, né? Particularmente, como eu falei, né, em um vídeo já, e o Psico, acho que é uma opção muito boa. Não sei se viável, porque aqui é devido à resistência, né? Aqui sabemos que a resistência aqui não é las 1000, né? Então, se você pegar um time muito danudo de início, né? Como tipo assim, um time dragão em si, né? Que eu acho que é um time que causa muito dano inicialmente, ou se não um time água lutador, possa ser que talvez, não sei, mano. Aqui tu vai ficar muito a mercê, na realidade, do controle. Né? De tipo, o meu origem dá um controle ali, o Ice Cadillacs conseguir dar controle, o próprio WK. O Celebi já sabe, né? Às vezes pode ser que ele consiga, pode ser que não, vai depender muito. E aqui, particularmente, seria o time Psico Gelo, tá? Alguns até, né, dizem assim, ei, testa esse time e tal. Talvez eu teste, né? Depois eu vejo aí uma possibilidade de testar, tá? Ele aqui. Então, assim, o Celebi para dar um suporte melhor, tá? Então, como eu digo, minha origem Celebi para melhorar, né? A sobrevivência do Y aqui no time, que vai ser o dano principal, né? Witch Wolves aqui para, né, causar mais congelamento, dar uma proteção melhor, ativar as passivas em conjunto com o WK e o nosso Abomas Gol, né, e o timezinho bem mais, né, tranquilo. Aqui no caso do Celebi pode colocar outras opções também, não tem problema, né, tanto que possa ser que interage entre aqui o time. Poderia ser um Shime para curar, né, dar uma curazinha extra. Isso é para quem tem ele upado, né. Deixa eu ver aqui, poderia ser mais... um Shines, quebra-galho também poderia funcionar, e linkar os dois aqui, como eles dois seria meio que grama, né, em campo. Daria certo também o Zarud, né, pra curar eles dois também, né, mas o Celebi eu acho que agrega mais, porque o Celebi, se ele conseguir sobreviver tempo suficiente, ele consegue dar uma vida extra para o Y, para o meu origem, para o próprio Cadillacs e para o Abumas não. Então aí, basicamente, tu consegue, né, dar uma revigorada aí no time, tá? Né, particularmente seria assim, mais ou menos. E outras opções não vejo assim muito válida, né? A menos que queira colocar um Pokémon Gelo S ali atrás, né? De opção sua, claro. Né? Lembrando que aqui é um time, né, focado no nível 70, tá, rapaziada? 70 pra cima, por causa das Mega Evolução, né? Que é o Mewtwo Y e o WK, né? Assim, esse time, sem esses Pokémons, sem esses dois aqui, ele não tem um potencial muito bom, porque não vai ter dano, entendeu? Então cai muito o rendimento, né? Isso aqui seria um time parcialmente, né, para quem tá, né, no nível 70 acima. Quem poderia, assim, dos S+, ficar no canto do Y? Um Galid, ou se não, um Necrozma, para causar dano, né? Até eu arriscaria, talvez, um Carylex, né? Mas o Carylex, o problema dele é que eu acho que com o Zemove ele faz muito mais. Então o Carylex é meio que um Pokémon que não sei se agregaria muito. Seria um dano legal, né? Um dano legal, mas aí ficaria aquilo, né? Quando você pudesse botar um Y, você colocava. Né? Só que esse Carylex eu acho muito dependente da própria Lunala, mano. Então, em um time aí, sem ela, né? Pra dar um buff real nele, não sei se ele conseguiria, né, desempenhar. Claro, se ele sobreviver, mano, pra bater, ele vai fazer o estrago, né? Mas é aquilo, né? Fica só hipóteses, né? Hipóteses aí até então. Aqui seria o outro que eu acho mais bacana, né? Que é a mistura do Fada com Gelo. Acho que é um mais híbrido, assim, que seria interessante. A questão aqui é
puro controle, né? Até então, esse time é focado no controle, vai ter aliança de controle dominante, vai ter HD Void e Charme, né? Os congelador aqui e o Shine é só para dar, né? Aquilo que eu falei, linkar o time, fazer o time resistir mais tempo. Aí você pode botar, se quiser, mano, Tyranitar é uma opção para ter um tanque a mais, porém não use, né, a Tempestade de Areia, utilize, né, a habilidade de Tempestade Nevasca, né, a Super Nevasca ali do nosso queridíssimo, tá? Porque eu acho a Nevasca mais interessante, beleza? Então Nevasca seria mais interessante aí que a Tempestade de Areia do Tyranitar. Porque, como eu digo, Tempestade de Areia do Tyranitar só ia ajudar ele e a Diancie. A Nevasca do Agumazou vai ajudar o WK e o White, né? Vão ser insuportáveis. Esse efeito de campo é muito forte, rapaziada. E um outro vídeo, acho que eu vou fazer explicando, né, sobre o time em si, né? Talvez eu fale um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Mas vou deixar para um outro vídeo, né, para vocês não se confundirem aí com as bolas. Particularmente isso. Se você não quiser usar HDVO, né, você pode usar Magena, né? Como eu digo, o critério é seu, né? Quiser usar de opção é interessante também. Né? Lembrando que a Mega Diancie aqui tá no time porque tem duas fadas com ela, então vale a pena. Pode ser no canto do Shernes também, viu? Bota a Magena aqui também, não tem problema algum, daria certo. Só que, como eu digo, né, o Shernes seria mais para linkar, fazer, né, que o White Rose e o próprio Abomasnow não morra com facilidade logo de cara, de início, tá? Ele vai conseguir ali, ela vai conseguir ficar segurando, né, o time por conta do link, beleza? Então seria esse time aí, né, se fosse com variação de fadas. Agora vem uma variação, né, que é uma variação que eu mais curto, né, que as diferenciadas, seria com grama, né, até então. Usando Shime, Celebi e Zarude, né, particularmente. Aqui é um time puro suporte e controle, né. Então assim, o dano em si, mano, vai ficar muito pela passiva, tá. Vai ficar em cima da passiva, né, do próprio Abomasnow, que seria, né, a Nevasca aqui, né, causa dano. Só pra vocês entenderem aqui, ó, os amigos de gelo, né, Ice tipo Pokémons, aumenta, né, o Reflect Rate, né, e o Ice Damage em suas passivas, né, e a mitigação de dano é aumentada em 15%. Os ataques ativos, né, dos Pokémons aqui vai fazer, né, uma drenagem, causando dano de 120% tanto do ataque físico como mágico, né, de elemento gelo aos alvos, né, e sempre tendo chance de todo turno congelar um inimigo, aumenta, né, a chance de congelamento do inimigo em 15%. Então é um efeito muito bom aí, né, para time gelo, tá, particularmente, né, mas aqui também tem um duo, né, se quiser um dia ensolarado, né, que é do Shime. Aqui já é mais para os Pokémon grama, no caso ele foca mais na cura, né, dá uma cura ali para o time e tal. É bem da hora, mas eu acho o efeito do Abomasnow melhor, né, porque causa mais dano, certo? E também lembrando sempre do brasão, tá, o brasão de gelo, né, para você utilizar, né, se for utilizar o trio aqui, mano. Porque assim, se tiver bem upado o seu, né, nível 3, tem vídeo falando aí também do brasão no canal, é só vocês dar uma olhada. Nos 3 primeiros turnos, o Pokémon do tipo gelo ganha uma taxa de retorno de 10%, ou seja, o reborn aumenta mais 10%, e o total de um único retorno não excederá 20% do HP máximo do atacante. Ao ser atacado, há uma chance de 30% de congelar o inimigo, né, por um turno, e o tempo de recarga é de 2 rodadas, né, 2 turnos após a ativação. Então, o cara ali vai bater e pá, tem chance de ativar o congelamento. Então, assim, cada Pokémon aqui já tem essa passiva no meio, né, rolando aí. Com isso aí, aumentaria mais ainda. Aqui, se o que dá pra modificar alguma coisa no time, botar uma fada misturada aqui, até poderia testar, né? Mas aquilo que eu disse, a Mega Diancie para dar uma proteção mais, era uma possível viação. Porém, como não vai ter muita fada, o escudo dela já não vai render tanto, né? Aí fica aquele critério lá, não ficaria tão interessante. De quebra poderia ser um 1000Y aqui, poderia que teria o Celebi para, né, pelo menos fazer ele resistir um turno, né? Garantir um turno a mais. Deixa eu ver, porque não tem muitos gramas, né? Os gramas ainda estão chegando, mano. Tem um Shernes também, né? Para linkar aqui o time, seria interessante colocar no canto do Shine em si, né? Para dar mais vigor. Ele vai fazer a função igual do Shine, né? Particularmente curar o time, né? Então aqui seria interessante também um Shernes, né? Só que é aquilo, né? Quebra ali a tipagem, né? Ficaria tipo, acho que 3, né? O 3 padrão, deixa eu ver. Esse 3 aqui, ó. 3 Pokémon da tipagem igual. Aí eu não sei se compensaria tanto, tá? Mas seria uma variação de grama, né? Claro que futuramente com os outros Pokémon, essa variação poderia mudar. E tem aí a minha que eu fiz, né? Que é o famoso dragão, né? Meu dragão Fire com gelo, né? Particularmente, rapaziada. Então isso aí. Vamos aqui testar, né? Até então, olha só, nosso power deu uma subida devido, né, aos 2 melhoramentos aí dos Pokémon, né? Ao máximo. E deixa eu ver aqui se nós podemos derrotar quem. Bom, Dayfale, mano, ele tá com power bom e tem um time terra interessante, né? Mas assim, do time terra aqui no servidor, cara, eu acho que o mais forte é do Baiano, né? Em termos de time terra, Terra Dragão, mais forte do Baiano. Ele usa o Zigad, né? Mas assim, na minha visão, o mais forte é o dele. O restante, continua acho com padrão, né? O Marius usando água, o água lutador com dragão. Não, água lutador com gelo, né? Com WK White. O Shane eu acho que mantém. O água lutador padrão, né? É o água lutador com psico, né? Na realidade, usando o Galid ali. E o CRN
que mudou o time, né? Usou a variação que eu falei lá, ó. O gelo com água, né? A primeira opção que eu dei. Bom, deve estar forte, né? Que é 23 mano. 23 é uma diferença brutal, né? Mas vamos tentar aqui o Gon, usando aquela variação do time parecido com o meu, né? Só que usando Mega Diance com o Tyranitar, né? Dando mais defesa. Vamos ver se nós conseguimos ganhar, mano. Com o time Fire eu ganhava, né, mano? Com o time Fire eu ganhava. Agora eu não sei, né? Mas vamos ver aí se realmente o time faz alguma diferença. Claro que o efeito de campo, né? Lembrando, não vai ativar inicialmente por quê? Porque tem Mega Rayquaza em campo. Lembrando que contra a Mega Rayquaza, ela ativa o efeito de campo próprio dela. Ela, tipo assim, cancela todos os efeitos e por 2 turnos ativa o efeito de tempestade de vento dela. Após o efeito dela cessar, aí entra em vigor, né? Os outros efeitos de campo. Beleza? Só pra vocês terem uma ideia. Né? Que é lá o efeito turbulência. Beleza? Já vi que o dano da minha diminuiu, né? Porque normalmente o tornado dela já quebra de início, né? Ali, ó. Já ativa aqui, ó. Tá vendo o disfarce, né? Inicial do Abomasnow, que é o efeito lá do Z-Move dele. Ah, esqueci de falar da passiva, né? Beleza, já tancamos uma ult da Rayquaza. Show de bola. Lá vem ela de novo. Mais uma ult. Foi ela em cima. Tranquilo. Ó, Pei. Já matei a Diance dele. Isso é bom. Mais uma ult. Quebrou o escudo? Não quebrou. Deu tempo dela reviver. Nossa. Foi quase, hein? Se quebrou, mano. Se quebrasse, rapaziada, já era. Já era nosso. Charizard ele não conseguiu carregar, beleza. Tomei controle ali do escudo da Diance. Isso aqui que é chato, né? Controle dela. Vamos ver, vamos ver. Beleza, ativou ali o disfarce. Tá vendo ó, o disfarce do efeito? Esse disfarcezinho aqui, rapaziada, pra quem não sabe, ó, ativou o efeito de campo. Tá vendo que a tela ficou toda congelada? Pronto, e ativou ali o efeito do item, particularmente do próprio Abomasnow, tá? Ó, o Charizard ultou, beleza, matou ali, ativou a ressurreição, né, assim por dizer. Ó, o Ice foi de base, ultou, bateu. Interessante, 12 milhões. Um dano bom. Um dano bom. Não é mais. É um dano bom até. Aqui estamos lembrando que aqui são Pokémons Fire, então, tipo, Pokémon Fire tem vantagem elemental em cima do time Gelo. Ó, outra ult. Um M500. Matou minha Rayquaza. Minha Rayquaza tava contra mim na hora H, mano. Mas tá de boa. A dele morreu também. Tá o Charizard dele ali. Escondidaço, hein? E aí? Beleza. Matamos o dele. Pronto, agora ficou só o dele. Morreu no Rebold, né? Ou seja, o efeito de campo aí ficou muito bom, cara. Ativou legalzinho. Beleza, beleza. Né? Parcialmente o time se destacou bem. Eu estava nessa e aquilo, porque a fraqueza do time Gelo e do time Grama, né? Que até então eu acho que é um problema aquele time lá que eu falei, né? Que era muito suporte de Grama. É porque assim, Pokémon Fire causa o dobro de dano, tá? Então PG ali, mano, quando o PG bateu, pronto, vai matar o bicho tudinho. Né? E acabou matando o próprio White, né? Como eu disse. Então, mesmo ele tanque, vantagem elemental, mano, é vantagem elemental, então não tem como. E ele tá usando o Charizard X, que causa muito crítico, muito dano de queimação. Então, imagina assim, pronto, é só questão de tempo que os Pokémon vão começar a derreter aqui. Mas, até então, o time se aguentou, né? Se aguentou e foi o que foi. Agora, tentar aqui testar, né, contra o do Fallen, né, que é o time Terra, vamos ver. O time dele é bem chato, tá? A princípio, assim, bem chato porque, né, é um time mais tanque, um time mais defesa, né, até então... O último vídeo que eu fiz, eu fumei o time dele. Quer dizer, a Rayquaza fumou o time dele, então ele não teve nem chance de jogar. Mas é aquilo, né? Não tô com Mega Rayquaza agora proporcional pra destruir ele, mas... Beleza, primeira ult já mandei a Rayquaza dele de Vasco. Isso é bom pra nós. Ou seja, a segunda ult já podemos até matar ela, né? Se acertar, claro. Tem isso aí também. Estilo dele já meteu uma parede ali em nós, mano. Beleza. Vai atrapalhar um pouco, né? Mas... É isso aí. Tá. Vou perder uma ult, né? Ainda não. Ó, o WK caiu. Esse passivo de areia dele ativando. Danudo. E lá vem um K ult. Tanca, time, tanca. Perfeito. Ho-Ho ali. Mano, eu deixei o Ho-Ho no canto do Victime, porque assim, o Ho-Ho consegue dar um suporte legal pro meu time. Carregou o vinho e tal. Ixi, perdi o White. Ih, perdi a Rayquaza. Ih, deu ruim. Aquilo que eu falei, né? Essa parede, cara, é o que me atrapalha. É a única coisa que salva, de fato, o time, esse time Terra funcionar, mano. É o Tyranitar. Né? Se ele funcionar... Aí quebra. Aqui ele ganhou, né? Ele ganhou pela passiva. Dei muito azar, né? Meu filho. Dei muito azar nessa aqui. Não teve como não. No outro nós ganhamos bem de boa, cara. Mas é como eu digo, a Rayquaza jogou, né? Aqui eu não sei o que aconteceu, que ela não conseguiu dar a sequência da ult, né? Não deu, travou ali. Eu acho que é porque não critou, né? Possivelmente. Vamos de novo, mano. Às vezes é só azar mesmo, tá? RNG, às vezes quando a RNG trava... Tipo, o RNG foi só pra ele, né? O time dele funcionou 100%. O meu foi de rala. De ralas. Beleza. Meteu outra ult agora. No caso ali, matamos já parcialmente, né?
Matamos ali já o... Até então... o Garchomp, né, dele. A Mega Aliança dele também já morreu, então se nós der sorte de quebrar o escudo aqui agora, ó. Não deu tempo. Beleza? Beleza, ele deu 2 ults, tancamos, né? Isso aí é o que importa. O problema é esse aqui, ó. É quando vem... Tipo, ele dá 2 ults, beleza. Rasga a nossa defesa, né? Aí gasta as passivas. Aí vem o Garchomp dele com... Eu não sei porque o Garchomp dele tem uma speed tão alta. Aí eu tô causando o crítico, né? Quando ele causa crítico, mano, aí a tempestade de areia dele estraçalha o nosso time. E novamente perdemos porque eu não consegui fazer a Mega Rayquaza funcionar. É como eu disse, né? No time gelo aqui, era o que eu falava. Né? Ela precisa de dragões, tá? Eu tô mantendo ali, né? Mas ela não tem um foco, não tá com um foco específico, né? Um foco mais balanceado, assim por dizer. Pode ser também a formação, né? A formação não deve estar encaixando. Ah, mano, não tô usando aqui, não tô usando o gelinho não, né? Aí, minha moscada. Tá, vamos botar assim aqui pra cima, só pra ver se muda. Tá usando Fire, né? Bem que Fire não é ruim, porque... mas... O Fire basicamente só estaria buffando, acho que o dano do meu Charizard. Seria o dano do Charizard. E talvez o dano de elemento fogo do WK. Não sei se funciona nele, né? Eu nunca tive essa noção, porque as habilidades dele não é, né, dano Fire, mas o elemento é. Então, né, não sei especificamente o que seria o quê. Tá? Mega Chance dele passa que tá de Immortal Sword, né? Por isso que ela tá conseguindo tancar. Vamos ver se eu consigo dar o combo dessa vez, né, mano? E aí? Mano, era na Rayquaza. Pô, inimigo, mano. É muito inimigo, cara. Aí veio a ult, beleza, deu pra tancar. Vem a segunda, pronto. Mais ou menos, né? Não tancou porque morreu ali. Mas vamos ver. Tem que quebrar esse escudo, cara. O foda é que vem um Tiranitar. Isso aqui que quebra. Mesmo na hora da ult, ó. Que coisa, hein? Aí uma ult na parede. Pronto. Segunda, matamos, pronto. Já tirou a aliança. Olha, já as coisas mudando, mano. As coisas mudando. Matou meu Ho-Ho, matou o Ice ali. Imagina aí. Matou o meu bichinho ali também. Ativou a passiva de segunda vida. Matou? Matou. Coisa boa. Nossa, ele tá protegendo. Se a Rayquaza tivesse protegida, teria morrido agora. Matou a minha. Mentira. Matou? Matou. Essa, mano, é doideira, né, cara? Às vezes o time funciona, às vezes não funciona, né? Charizard, beleza. Não matou. Ah, mentira. Será que mata? Se matar é bom, hein? Ah, ele ainda tem um... Ih, rapaz. Nossa, mano, morri no Reborn, cara. Ele tava voando, cara. Ganhou. Ele vai ganhar, mano, porque ele tem um turno a mais. Nossa, velho. Por pouco, mano. Caraca, mano. Eu achava que ele já tinha perdido a vida dele, mas ele perdeu depois, cara. Tá aí, ó. Uma coisa aqui, né? Aqui especificamente eu só perdi por não ter o item do Charizard. Se eu tivesse, meu Charizard tinha sobrevivido 2 turnos, tempo suficiente pra matar o WK dele. Tá vendo que as coisas às vezes, né? Os itens, né? Às vezes faz falta, cara. Assim, em momento específico, mano, faz falta. Né? Então, assim, particularmente o time dele tá ganhando mais na sorte, né? Porque as passivas do time tá se encaixando melhor, né? Porque é Dragão Terra, então flui melhor. Né? Assim, todo mundo ali se interage entre si. O meu não, o meu tá aquilo. Gelo pra um lado e o Dragon Fire pro outro. Né? Tipo assim, esse lado aqui ajuda só esse lado só ajuda esse. Então aquele lance de sinergia, né, entre os 6, eu não tô tendo. Né? E isso aí, como eu digo, quando pega um time com a sinergia complexa, aí vem a diferença, né? Vem a vantagem. Então, como o dele tá com a diferença melhor, né? Aí a vantagem tá sendo melhor para ele. Mas o time tá indo bem, mano. É porque, né? Eu tenho que só fazer como eu disse. Fazer o time sobreviver. O lance é o quê? O White não sobrevive muito tempo, né? Essa aí, desde a primeira vez que eu testei, que eu percebi isso. Ele é um tipo assim, ele é um tipo de tanque que precisa de um suporte ali curando ou protegendo ele. Né? Ele não consegue se aguentar por si só. O Abomasnow, ele já tem umas passivas particulares que é interessante, porque ele consegue ficar entrando naquele boneco que ele disfarça de neve. Então aquilo ali consegue fazer ele sobreviver certos ataques, né? Não todos, mas certos ataques, dependendo ali. É tanto que ele tá tancando uma ultimate de uma Mega Rayquaza. Normalmente nem tanca isso, mano. Tipo assim, pouco Pokémon que tanca. Entendeu? Tipo, bateu, matou, cara. Só não mata se tiver a passiva de imortalidade. Ponto final. Show de bola? Então é isso, né? O time mais ou menos fluindo. O pior time aqui pra mim se enfrentar vai ser o do Shin, porque o dele é totalmente fighter igual o meu, né? Então assim, a vantagem do dele vai ser 100%, né? Em cima do nosso. Não sei se com Victini, né? A queimação do Charizard e do WK faria mais efeito, mano. Poderia ter matado ali. Fica sempre aquele lance, né? Não sei se, né? Funciona. Porque o Ho-Ho aqui em si é só pra me poder ativar a passiva da Rayquaza logo de cara, né? Logo de início. Mas vamos ver, né? Vamos testar aí. Mas é difícil, mano. O meu time em si, eu tenho muita dificuldade já ganhando do time do Xing, porque, como eu digo,
a vantagem de 2 itens que ele tem, né? O item Marvel na Rayquaza e o item próprio do Charizard X, porque normalmente fica o X dele sempre no final, mano. E sempre ele consegue ganhar porque ganha um turno. Basicamente, mano, ele ganha um turnozinho, cara. É zoado demais. Pronto, primeira ult, beleza. Deu bom pra nós porque foi, né, no meu WK, então basicamente não causou um dano tão efetivo. Mano, mas o dano que ele causa ali no meu Ice, cara, é absurdo, velho. Basicamente mono hit. PG dele também já era. E aí, isso aqui mata? Nossa, ele foi no outro. Era pra ter matado o PG ali, cara. Só pra o PG dele bater. Aí lá vem controle do Victini. Aí vai quebrar nós agora, viu? Mas beleza, o PG dele morreu com a queimação ali. Mas, pô, mano, se a Rayquaza tivesse matado, cara, tinha sido outro rolê, viu? Ixi, morreu o White. Não deu, tava esperando ele ultar, cara. Não deu nem pra ultar. Aí deu ruim pra nós. A Rayquaza dele morreu. Bate ali, não, aí não, cara. Bate ali, mano. Inimigo de. Mano, minha Rayquaza é o inimigo do acerto, velho. Pelo amor de Deus. Olha. Danozinho ali maroto, matamos ali. Ó, agora. Ai, matou. Nossa, 2 ult. Eita, tancou. Ah, ativou imortal. Tá vendo esse imortalzinho aqui, ó? Que ele não morre por um turno. Ah, matou agora. É foda. Não morre por um turno, entendeu? Esse aí que é, né, é a vantagem. Até então é a vantagem que eu vejo. Ah, não, cara. Mano, é muita sorte, cara. Tô dizendo que o time dos caras joga 100% perfeito. Tipo ali, o WK ia, né, proteger. Aí o quê? Aí quando o cara foi lá, rebolou a minha pra cima. Aí foi quem? Lutou logo em quem? No Charizard, que era justamente o que eu precisava pra ganhar do jogo. Particularmente aqui, meu time falha e perde desse jeito aqui, ó. Às vezes eu mato, né, o WK dele e eu perdo no X1 ali pro X dele. Porque o X dele tem o item do caralhos. Né? Então assim, causa muito dano de queimação. E dá o imortal, como eu digo, né? Ele fica tancando 2 turnos e, tipo assim, não dá pra matar. Que complicado, né, mano? Hoje dá o dia, né? Hoje dá o dia do erro, né? Inimigo do acerto. Literalmente inimigos do acerto. Então vamos ver. Possivelmente o time Y possa ser bom. Talvez, vai depender muito do Mewtwo Y, né? Tipo assim, o Mewtwo Y vai ter que fazer um estrago muito grande de início. Entendeu? Fazer um estrago muito grande. O meu Abomasnow, obviamente, ele não tá causando muito dano. Não vou julgar, tá? Porque, como eu digo, né? As runas dele não tá focado em dano. Tá? Então, realmente não teria como ele causar mais dano. Mas... beleza. Pô, mano, só queria que meu Ice conseguisse bater, né, cara? Tá. Matamos um ali. Ó, tomei controle do PG ainda, ó. Aí ele vai lá e morre. Tipo assim, o Abomasnow tá tancando, né? que na realidade ia morrer na queimação. Tá tancando, que era pra ser o inverso, né? Que era pra o White tancar. Só que é ele que consegue tancar. Entendeu? E o White que morre. Muito doideira. Aí aqui eu perdo nas passivas, né? Na resistência, porque, como eu digo, né? A diferença é que o Victini, como eu digo, dá uma sobrevida a mais pra ele. Né? E aí, nossa, tá imune a dano. É muito azar, cara. Aí minha sequência de ult vai tudo no Pokémon que tá imune à morte. Aí é dureza. Né? Erros de passivas. Vamos ver se nós matamos. Ainda... nossa, aí vai, ó. Uma ult num ovo, né? Tô dizendo que é um inimigo do acerto. Imune a dano, pá. Morreu. Pronto, aqui eu vou perder do mesmo jeito, né? Sempre do mesmo jeito, mano. É o azar. O azar tá descomunal. Ó, ativou o revive. Aí pronto, aí basicamente ele consegue tancar, né? Porque um ovo dá um turno a mais pra ele. Aí consegue tancar novamente porque o Victini dá um turno a mais pra ele. Então assim, eu pensei no Victini, no canto do Ho-Oh devido a isso. Ele ia conseguir fazer o meu Charizard e meu WK, como eles são os seus únicos 2 falhos no time, sobreviver, né? Mais tempo. Tipo, não mais tempo, mas vai ganhar um turno a mais. Que aí é o que tá fazendo diferença aqui pra ele. Né? Tipo assim, aquilo é uma passiva a mais que ele tem que eu não tenho. Então, no final, as passivas somadas é o que faz diferença. Como meu time, como eu digo, não tá encaixado, não tá funcionando, porque não tá funcionando o time, certo? Devido às passivas, porque não combina, né, particularmente. Então, infelizmente, não tem como ganhar de um time que tá com a passiva encaixadinha. Né, isso aí já foi dito, ó. Um time Full Fire, né, Fire Dragon, que tem uma sinergia melhor. E ainda tem a vantagem do elemento, né, que pra mim é o que tá quebrando mais ainda. Já não consigo, né, fazer um combate, né, tipo ali fica disputado tal, a diferença do time dos caras é um pouco mais forte que a minha, né, tipo um M500, particularmente, só que, pronto, tudo faz diferença, né, no final. Então assim, quando o time é bom, mesmo o cara sendo mais forte, o time ganha, entendeu? Quando o time tem uma sinergia legal, uma sinergia melhor, então o time ganha. Só que aí, sinergia tá ruim, as passivas não estão se encaixando e eu não tô tendo sorte. Né? Então são 3 coisas aí que tá, né, nerfando o time aqui de funcionar de uma maneira bacana, tá? Mas tá aí. Né? Depois eu vou, né, como eu digo, testar aqui as opções,
né, na minha visão, água aqui. Eu, com esse água aqui, mano, com certeza eu estouraria, né, o time ali do Xing com facilidade, tá? É com facilidade, beleza? Porque elemento de vantagem, como eu sempre digo, tem muito efeito, tá? Então, assim, o Keldon em si já ia cancelar a Rayquaza dele. Pronto, matando a Rayquaza dele, o time dele já perde o maior potencial de dano, beleza? Aí, mano, o resto é só tapa. Assim, a sequência de ult aqui que o time dá, tipo assim, vamos supor, fazer uma baleia híbrida, uma ult que a baleia dá, mano, o PG dele já morre. Depois o Charizard dele já vai morrer com mais facilidade, entendeu? Porque vai tomar um dano, né, bem maior. E aí vai indo, tá? Mas é aquilo, né? Tudo, né? Tem que testar. Opa, aí dá um trabalho. Então depois eu vou ver aí se eu troco, né, o Ho-Oh pelo Victini só pra fazer o teste, né? Pra ver se o Imortal ali, né? As passivas em si seria melhor que a do próprio Ho-Oh, porque do Ho-Oh eu acho interessante as passivas dele. Né? Até então eu acho interessante. Mas, né, não tá funcionando tão bem, porque eu não consigo, né, ativar o ovinho no WK, que é o que eu queria, né? Parece que tá indo para os Pokémon atrás, que eles estão morrendo primeiro. Mas é isso, mano, é testes, né, que se aprende, tá? Vamos testando aí, vamos ver, né, qual vai ser, né, qual que vai ter a melhor qualidade até então. E também o jogo querer, né, porque, mano, tem luta aqui que dá pra ganhar. E eu não ganho porque é uma ult errada. Nenhuma, né, são várias ults erradas, né, até então. E, tipo assim, mano, o cara funciona 100%, pô. Isso aí que é o mais, né, que eu fico assim olhando assim, porra, mano, é foda. Tipo assim, literalmente foda. Porque deixa de ser sorte para ser escolhido, né? Basicamente, assim, pronto, o seu time vai jogar e o seu não vai jogar, né? Parcialmente assim, né? Mas é isso, né? É um jogo de azar. E vamos lá, né? Mais um dia no Megamon.